Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é para abrir os olhos daquelas pessoas que ainda praticam as ordenanças da lei de Moisés, e principalmente aquelas que acham que estão com Cristo, mas na verdade eles estão enganando a si mesmo. Eu quero deixar bem claro que, mesmo que a pessoa diga com a sua própria boca que Cristo ressuscitou, mas esta pessoa está praticando a lei de Moisés, ela é considerada incrédula, pois quem está na lei automaticamente está separado de Cristo. Confira o que diz o apóstolo Paulo sobre isto em Gálatas 5, versículo 4. Ele diz o seguinte: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então perceba, meu amigo, que não adianta falar que crê em Cristo e continuar praticando as ordenanças da lei de Moisés, porque assim você está dividido entre Moisés e Cristo, sendo que toda a honra e toda a glória é só de Cristo Jesus. E por que Cristo? Porque só por Cristo recebemos o Espírito Santo, e só por ele somos justificados. Veja o que diz o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Portanto, se você está na lei, segundo os preceitos da lei, você está sem perceber que automaticamente você está rejeitando a Cristo Jesus. É como se você, com a sua própria boca, falasse que não crê em Cristo e em sua ressurreição. E sendo assim, você está anulando a sua fé e a cruz de Cristo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15,16. Ele diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis em vossos pecados. Perceba então, meu amigo, que quando a pessoa se justifica por obras da lei, ela automaticamente está duvidando da ressurreição de Cristo, anulando a fé e praticando o pecado. Pecado este que Jesus tirou do homem pelo seu sangue na cruz. Mas você vai me perguntar: se Cristo levou o pecado na cruz, como é que eu estou praticando o pecado, se o pecado não existe mais? Boa pergunta, mas para toda pergunta existe uma resposta. Você precisa saber que quando você assume a lei de Moisés e está praticando as suas ordenanças, como batismo nas águas, santa ceia, unção com óleo, imposição de mãos, dízimo, campanhas, tudo isso que você está praticando está fazendo você anular tudo o que Cristo fez na cruz por você. E você está trazendo de volta a maldição da lei sobre a sua vida. A maldição que condena, como Paulo falava, a lei da condenação. A tal maldição que Jesus levou na cruz. Você está costurando o véu que Jesus rasgou e dando força ao pecado, trazendo este pecado para o presente, para a sua vida. Confira o que diz Paulo sobre isso em 1 Coríntios 15:56. Paulo diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então veja que quando você traz a lei de Moisés para o presente, uma lei que acabou na cruz no passado, você está trazendo a maldição da lei para você e dando vida ao pecado e anulando tudo o que Cristo fez por você. Isso porque você lê Moisés e pratica os seus preceitos. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 14 sobre isso. Ele diz o seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando fazem a leitura da velha aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Perceba então que as pessoas que, pelo simples fato de ler Moisés, eles ficam com a mente embotada e não conseguem entender nada sobre a graça de Deus, pois o véu permanece em sua mente, trazendo cegueira para estas pessoas. Sendo assim, eles estão em pecado.
porque estão debaixo de lei, a lei de Moisés que foi abrogada por Cristo. A mesma lei que o sistema religioso deu vida, trazendo do passado para o presente, lendo e praticando em suas denominações para enganar os seus seguidores. Veja o que diz Paulo em Romanos 6, versículo 14. Ele diz o seguinte: mas o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então perceba, meu amigo, que quem está na graça está livre da maldição da lei. Mas se você está seguindo a lei de Moisés e praticando as suas ordenanças, você está em pecado. Portanto, meu amigo, o pecado só não tem domínio sobre nós se estivermos debaixo da graça de Deus. Porém, se estamos na lei, a força do pecado permanece em nós. E dessa maneira, a pessoa está separada de Cristo. Creio que você entendeu. Se você é um praticante da lei de Moisés, que ainda pratica as suas ordenanças, que são 613 preceitos da lei de Moisés, e muitos estão bem claros e evidente nas denominações de hoje, de todas as religiões, como católicas e evangélicas, que dízimo, unção com óleo, campanhas no monte, Santa Ceia e muitas outras mais. Quem está praticando tudo isso está separado de Cristo. Eu creio que você entendeu e que ele morreu na cruz e ressuscitou para resgatar você da maldição da lei e vivificar a sua vida. Vou parando por aqui, com a certeza que você agora está com a sua mente iluminada. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.